35 minutos. A julgar pela rapidez com que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reconheceu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva PT nas eleições de 2022. A relação entre os dois países prometia entusiasmo e entrosamento. A mensagem pública da Casa Branca ainda na noite do domingo do pleito era também o desfecho da estratégia que os americanos adotaram ao longo dos meses que antecederam a eleição brasileira. Seja por meio de diplomatas, de autoridades militares, de enviados da Casa Branca ou até mesmo do chefe da CIA Central Intelligence Agency, eles expressaram apoio às instituições democráticas do Brasil e sinalizaram a militares e civis brasileiros que nenhuma ruptura institucional contaria com o apoio dos Estados Unidos. E esperavam que o comportamento geraria conexão, e até mesmo gratidão, do novo governo brasileiro. Até por isso, os americanos demonstraram confusão e frustração quando, em diferentes ocasiões nos últimos 6 meses, foram também confrontados com declarações duras de Lula. Veja exemplos abaixo. Onde alguns analistas e diplomatas em Washington ouviram ecos de anti-americanismo. A diplomacia brasileira e outros especialistas argumentam haver independência, busca por multipolaridade e até mesmo resquícios de uma desconfiança histórica. É claro que existem ressentimentos históricos e questões ideológicas. Mas o que alguns chamariam hoje de anti-americanismo parece mais uma questão de senso de oportunidade no contexto de um mundo com novos líderes, leia-se, China, do que qualquer outra coisa. Diz Fernanda Magnota, professora de Relações Internacionais na FAAP. Eu resumiria o nosso anti-americanismo como um mix de agir com o cérebro e agir com o fígado. Bastante cérebro e pitadas de fígado. Afirma. Já Ryan Berg, diretor do programa Américas do Center for Strategic International Studies, vê o governo Biden numa armadilha. Eles governo Biden pintaram Lula como um democrata salvador e agora estão presos a isso. Lula está obviamente contrariando interesses americanos, mas não podemos criticá-lo como normalmente faríamos, por todo o endosso que foi dado, disse Berg à BBC News Brasil. E era bastante óbvio de saída que Celso Amorim não era o maior fã dos Estados Unidos, segue ele, citando o ex-chanceler e assessor especial de Lula. 6 intensos meses. Por dizer que os Estados Unidos deveriam parar de incentivar a guerra na Ucrânia. Lula foi acusado por John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, de papagaiar o discurso sino-russo. Ao receber o líder venezuelano Nicolás Maduro em Brasília. O brasileiro argumentou que havia uma narrativa sobre as condições não democráticas da Venezuela, declaração recebida pelos americanos como crítica à atuação deles na região. E ao expressar a intenção de desalojar o dólar da posição de moeda de transações internacionais, quem é que decidiu que era o dólar a moeda? Lula foi visto como entusiasta da redução do protagonismo global americano. Embora tenha se alinhado repetidas vezes aos Estados Unidos em condenar a invasão russa no âmbito da Organização das Nações Unidas ONU, o Brasil contrariou os americanos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ao se recusar a transferir armamentos à Ucrânia. Um pedido primeiro feito a Lula pelo chanceler alemão Olaf Scholz em janeiro. O governo brasileiro também permitiu, no começo do ano, a atracagem de navios militares iranianos sob sanção americana em um porto do Rio de Janeiro. O que levou congressistas mais exaltados a sugerir que a gestão Biden deveria estender ao Brasil as sanções, o que não aconteceu. A gestão Lula também não endossou o texto final da cúpula da democracia de Biden. Em março, que trazia uma condenação à invasão da Rússia pela Ucrânia. E aos olhos dos americanos, Lula precisou ser cobrado a enviar um emissário brasileiro a Kiev, após remeter Celso Amorim para um encontro com Vladimir Putin em Moscou. O próprio Amorim acabou indo à Ucrânia depois. Em abril, o jornal americano Washington Post listou as rusgas em um texto intitulado "O Ocidente acreditou que Lula seria um parceiro. Mas ele tinha seus próprios planos. A política externa brasileira não é anti-ninguém. É pró-Brasil", responde a nova embaixadora brasileira em Washington, Maria Luísa Viotti, ao ser questionada pela BBC News Brasil sobre os que apontam possível anti-americanismo na política externa brasileira. E o Brasil valoriza as relações com os Estados Unidos. O presidente Lula deu demonstração clara nesse sentido ao visitar os Estados Unidos apenas 40 dias após ter tomado posse. Completa. Viotti relembra que, na tradição diplomática brasileira, a regra foi uma postura independente em relação às superpotências. Getúlio Vargas,
Por exemplo, mantinha relações aquecidas com a Alemanha, de Adolf Hitler, e a Itália, de Benito Mussolini, logo antes de aderir à Segunda Guerra ao lado dos aliados. Jânio Quadros e João Goulart fizeram fortes aproximações com a China, mesmo contra os interesses americanos. Nem mesmo o regime militar brasileiro se alinhou por completo aos Estados Unidos, salvo no início, sob a batuta de Castelo Branco. Manteve relações diplomáticas com a União Soviética, apesar de o golpe de 1964 ter sido patrocinado pelos americanos. Exceções à trajetória foram o governo Dutra de 1946 a 1951, no pós-guerra imediato, e, mais recentemente, o período Jair Bolsonaro, Donald Trump, em que o Brasil experimentou um alinhamento automático em relação aos americanos. Em 2019, pela primeira vez na história, o Brasil votou contra a condenação ao embargo americano em Cuba, ao lado apenas de Estados Unidos e Israel em um total de 193 países. Hoje Brasil e Estados Unidos se reconhecem como duas grandes democracias, que compartilham valores e um considerável patrimônio de interesses comuns, de presença recíproca e de cooperação, diz Viotti. O que querem e o que oferecem os americanos? Publicamente, a diplomacia americana nega ver sinais de anti-americanismo em Lula e calibra suas declarações entre críticas duras e palavras de apreço ao aliado. Questionado diretamente sobre o assunto pela BBC News Brasil, o secretário adjunto para o hemisfério ocidental, Brian Nichols, afirmou que Lula é um grande aliado em tantas áreas. Nem sempre vamos concordar em tudo, mas o mundo é melhor com o Brasil nele, disse Nichols à BBC News Brasil em junho. Acho que o governo Biden lida bem com a situação, mas há pessoas no governo americano muito desapontadas, sugerindo que Lula seja um falso amigo. Não concordo completamente com isso, mas há elementos de verdade, afirma Brian Winter, editor da revista americana America's Quarterly. Lula e Celso Amorim acreditam em uma ordem multipolar, com vários países poderosos, e que isso seria melhor para o Brasil. E eu entendo e respeito isso. Não acho que Lula odeie os Estados Unidos, mas, na prática, ele claramente quer ver os americanos não tão poderosos quanto são hoje. Resume Winter, que conclui: todo mundo em Washington percebe que ele torce contra os Estados Unidos. Então, é constrangedor. Para analisar a equação da relação bilateral, é preciso colocar outro elemento no xadrez: a China. Os Estados Unidos assistem ao avanço contínuo da influência de Pequim, sua maior antagonista global, na América Latina na última década, seja por meio do comércio ou por investimento direto. E o Brasil é o principal parceiro chinês em ambos os quesitos. Já são 21 os países latinos ou caribenhos a assinarem o Acordo de Desenvolvimento Econômico Chinês conhecido como Iniciativa Cinturão e Rota BRI, na sigla em inglês. E embora o Brasil não tenha assinado o BRI, tampouco é signatário do Parceria das Américas para a Prosperidade Econômica, a tentativa de resposta dos Estados Unidos ao BRIC-Patne em injetar recursos na região. O Brasil também tem enviado recados de que não pretende ter de escolher entre China e Estados Unidos, em rota de tensão crescente, em temas como a tecnologia de semicondutores. Não temos nenhuma preferência por uma fábrica de semicondutores chinesa. Mas se eles chineses oferecerem boas condições, não vejo por que a gente recusar. Não temos medo do lobo mau, disse Celso Amorim à Reuters. Neste contexto, o Brasil é um país com o qual os Estados Unidos precisariam aprofundar relações. A visita de Lula à capital americana, em fevereiro, poderia ter servido para avançar, mas organizado em clima de correria, frustrou o presidente brasileiro, que esperava ser recebido para uma visita de Estado, não apenas de trabalho, e ter a oportunidade de falar ao Congresso dos Estados Unidos, o que não aconteceu. Em comparação, o líder indiano Narendra Modi, cujo país se abstém de endossar as críticas americanas à invasão da Rússia à Ucrânia na ONU, foi recebido recentemente com a solenidade que Lula não recebeu. Ainda durante a visita do brasileiro, em fevereiro, os americanos ofereceram seu ingresso ao Fundo Amazônia, algo desejado e celebrado pelo Brasil. Mas o baixo valor do aporte inicialmente disponibilizado, $50 milhões, causou mal-estar no lado brasileiro a ponto de ser excluído da declaração conjunta dos países. Meses depois, Biden anunciou a intenção de enviar $500 milhões à Amazônia, remessa que o Congresso dos Estados Unidos ainda não aprovou.
Antes mesmo do pleito de 2022, no entanto, ao menos um diplomata americano ouvido reservadamente pela BBC News Brasil expressou preocupação com as simpatias de Lula a regimes como o cubano, o venezuelano e o nicaragüense. Embora a relação entre Bolsonaro e Biden fosse, na prática, inexistente, este diplomata dizia que os americanos apreciavam o modo como Bolsonaro alinhou o Brasil em temas ideológicos caros aos americanos e expressava desconfiança ao que seria a relação com Lula. Depois de 30 anos do fim da Guerra Fria, pessoas em Washington, republicanos e democratas, ainda acham difícil trabalhar com um país latino-americano que fica a meio caminho entre amigo e inimigo. Querem perguntar: ei, Brasil, você é amigo ou não? Ninguém pergunta isso à França, por exemplo, afirma Brian Winter. Recentemente, Washington demonstrou insatisfação diante de iniciativas brasileiras para suavizar um texto crítico a violações de direitos humanos do governo de Daniel Ortega. Na Nicarágua, no âmbito da Organização dos Estados Americanos (OEA), Lula tem amizade pessoal com todos os esquerdistas da América Latina. A razão pela qual o Brasil quis diluir a resolução da OEA sobre a Nicarágua é justamente a relação de Lula com Ortega. Eles se conheceram nos anos 80, relacionamentos são importantes e impactam a política, mesmo décadas depois. A outra parte disso é o Brasil tentando se posicionar para uma maior autonomia estratégica e, para isso, precisa manter os Estados Unidos a certa distância, diz Berg, do programa Américas do Center for Strategic International Studies. Regionalmente, este não é um ponto isolado de discordância. Embora os americanos tenham dito publicamente que gostariam de ter com o Brasil um diálogo para promover eleições livres na Venezuela no ano que vem, as autoridades dos dois países não têm discutido o assunto. Em vez disso, há poucos dias, Lula se uniu ao presidente francês Emmanuel Macron para tratar o tema em uma reunião com representantes do governo e da oposição venezuelana. Apesar da grande pressão de americanos para que o Brasil compusesse uma força militar para ser enviada ao Haiti, onde o país liderou por mais de uma década uma missão de paz da ONU, o governo Lula já os fez saber que não embarcará na proposta. Interesses brasileiros e multipolaridade. Em um artigo para a edição de maio e junho da publicação Foreign Affairs, o professor de Relações Internacionais da FGV Matias Spector afirma que, ao evitar se alinhar com posicionamentos americanos na guerra da Ucrânia, por exemplo, países como o Brasil não estão sendo amorais ou acríticos. Estão apenas mantendo necessária flexibilidade de compromissos para se adaptar a possíveis novos cenários geopolíticos. Os países do sul global estão preparados para abrir caminho em meados do século XXI. Eles se protegem não apenas para obter concessões materiais, mas também para levar seu status, e abraçam a multipolaridade como uma oportunidade de subir na ordem internacional. Se quiser permanecer em primeiro lugar entre as grandes potências em um mundo multipolar, os Estados Unidos devem enfrentar o sul global em seus próprios termos, conclui Spector. É exatamente isso que dizem 3 diplomatas brasileiros ouvidos pela BBC News Brasil sobre o assunto.